obrigatoriamente a uma corporação de ofício. Hoje em dia, de forma bem rudimentar, fazendo uma comparação, o que a gente pode pensar? Ela tem os sindicatos que existem hoje, das categorias de classe, de toda profissão que existe, tem origem nas corporações de ofício. Só que a diferença é que os sindicatos, hoje em dia, existem legislações avançadas trabalhistas e que possibilita que determinados direitos do trabalhador serem garantidos, mas nessa época não. Para você exercer o ofício como forma de organizar e de melhorar o serviço prestado pelo trabalhador, ele tinha que estar obrigatoriamente associado a uma corporação de ofício. Hoje em dia não é obrigado o trabalhador ele se associar ao sindicato, mas ele sabe que um dia que ele precisar, ele tem um sindicato ali que está garantindo que está indo em busca dos direitos dele. Então, assim, isso é só uma natureza histórica, porque sempre que se inicia um assunto é bom fazer uma breve passagem da parte histórica. E no Brasil também existiu o histórico da legislação trabalhista. No caso, o auge das leis trabalhistas foi no período de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele permaneceu no poder de 1930 até a época do Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Então, primeiramente, ele governou de forma provisória, de 1930 a 1934. Já na Constituição de 1934, algumas leis, para a época, já foram consideradas avançadas. Até pela filosofia que estava acontecendo na época, de uma época de revolução industrial, e muitas conquistas estavam tendo mundialmente. Isso também estava refletindo aqui no Brasil. A Revolução Francesa também, tudo isso repercutia. Então, assim, o que houve de diferenciado na época de Getúlio Vargas? Quais foram os direitos conquistados? Por exemplo, não existia o salário mínimo, pois foi especificado a existência do salário mínimo. Jornada de trabalho que antigamente a pessoa não existia a estipulação de uma jornada mínima de trabalho, e na época de Getúlio Vargas foi estabelecido que tinha que ser 8 horas diárias. E não existia sequer o direito de férias. Também foi estabelecido nessa Constituição o direito às férias. O direito ao descanso semanal remunerado, que atualmente é preferencialmente aos domingos, mas aí nessa época nem sequer existiu o descanso remunerado. E também existiu o regime de previdência social. Não existia, antes desse governo de Getúlio Vargas não existia. Passou a existir nessa época. O direito do menor, porque nessa época muitas crianças e adolescentes trabalhavam e não existia nada que amparasse o direito do menor. E na época desse governo passou a existir então essa possibilidade de uma organização do regime do direito do trabalho e ao mesmo tempo também do direito da mulher, que a mulher também era muito desvalorizada. Nós mulheres éramos muito desvalorizadas no direito. Hoje em dia ainda, pelo contrário, né? A CLT em alguns momentos ela até percebe a facilidade que a fragilidade da mulher com a questão da estabilidade pelo período de gravidez, e ela ampara aqueles direitos. Mas existiu época em que a mulher ela não tinha direito algum, e começou também no período de Getúlio Vargas. Indo adiante, então o que aconteceu? Finalmente, em 1943, houve a instituição, a necessidade da unificação das leis trabalhistas. Foi necessário, porque não foi necessário apenas uma questão de vamos criar determinadas normas e várias normas soltas, esparsas. Isso aí estava prejudicando o quê? Que entrasse em um processo de efetivação. Então, o que foi feito? Ele resolveu, então, unificar as leis. E aí foi a chamada consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. E, em seguida, o que foi que se iniciou? Já na Constituição, também de 1934, também no período da era Vargas, aconteceu a possibilidade da criação da Justiça do Trabalho. Só que essa Justiça do Trabalho, fisicamente, ela só veio ser fundada em 1939. E, efetivamente, ela passou a funcionar em 1941. E, a partir dessa justiça específica, já com essa noção de leis mais avançadas, aí foi que o direito trabalhista, aqui no Brasil, passou a ser
finalmente aplicado e desenvolvido. Foram amparadas relações de trabalho e relações de emprego, que é o próximo ponto que eu vou começar a falar. Nós iremos agora passar... Pode passar, professor. Pronto. O próximo ponto que nós iremos tratar agora é exatamente esse, da relação do trabalho e relação de emprego. Até aí tudo bem. Mas o que é então uma relação de trabalho? Qual a diferença? Porque a princípio parece a mesma coisa, relação de trabalho e relação de emprego. Mas por que é importante diferenciar? Na prática, até na causa trabalhista pode fazer diferença. Por exemplo, antes da emenda constitucional, a emenda 45 de 2004, a Justiça do Trabalho aqui no Brasil, ela só era competente para julgar ações que dissessem respeito à natureza de cunho, relação de emprego. Aquele trabalho que existia, onde não existia um contrato jurídico que se caracterizasse em um contrato de trabalho, ele não estava amparado na Justiça do Trabalho. Poderia ser resolvido de uma outra maneira, de uma forma contratual, na parte civil, mas não na Justiça do Trabalho. O dano moral dentro de uma empresa também não poderia ser tratado na Justiça do Trabalho. Então, no artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, foi ampliada, através dessa emenda que foi citada, a competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela passou a ter também uma competência nas relações de emprego. Então, todo tipo de relação que existisse, uma mera prestação de serviço, seja ele um serviço que fosse considerado tanto relação de emprego, onde existia um contrato firmado entre as partes, ou uma prestação de serviço qualquer, em que o trabalho não é ministrado de forma contínua, é de forma eventual. Mesmo assim, ele pode ser resolvido, esse conflito, na Justiça do Trabalho. E hoje em dia, essas ações que dizem respeito a relações de trabalho, o trabalhador avulso, por exemplo, ele pode reclamar na Justiça do Trabalho o seu direito. E, da mesma maneira, questões, uma discussão que existia numa empresa de dano moral também pode ser o juiz do trabalho. Hoje em dia ele é competente para julgar esse tipo de ação. Então, por isso que é importante essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. Então, assim, como estamos falando de contratos de trabalho, mas o que é então um contrato de trabalho? Quais são as características? Como é que eu posso perceber que eu estou atendendo o contrato que eu estou assinando como empregador de uma empresa, ou como empregado de uma empresa privada, estou diante de um contrato de trabalho? Bom, para se constituir em fins jurídicos, ele deve constituir as seguintes características. Primeiro, ele vai ter uma natureza privada, pelo fato de estar trabalhando dentro de uma empresa privada e de ser regidos por leis da CLT. Isso é um contrato seletista. A outra característica é porque ele é consensual. Tem que haver o quê? Das duas partes o acordo. A parte que está estabelecendo as obrigações, que é o empregador, mas o trabalhador ele tem que aceitar aquelas obrigações. Sinalagmático perfeito é porque há obrigações para as duas partes. Da mesma maneira que o trabalhador ele vai ficar estabelecido algumas obrigações, o empregador também vai ter as suas obrigações, até para cumprir o que diz a norma da CLT. Oneroso, porque ele vai gerar, tanto para a parte do trabalhador, ele vai gerar um ônus, que é o de cumprir as obrigações, da mesma maneira como ele vai ser remunerado pelo aquele trabalho que ele está fazendo, então vai ser oneroso também para o empregador. Cumulativo. Esse cumulativo ele funciona em grupos que trabalham em multinacionais. Exato, obrigada. Então, assim, o que vai acontecer? Na presença de grupo econômico, é possível que haja o quê? Um contrato cumulativo. Se conseguir, dentro daquela jornada, trabalhar em mais de uma empresa,
É possível, sim, que o mesmo empregador ele realize mais de um contrato. São acumuláveis os contratos trabalhistas. Sucessivo, porque ele não acontece de uma vez por todas, ele é contínuo, ele tende a se continuar. Adesão quer dizer o seguinte, porque ele é um contrato em que ele é imposto unilateralmente pelo empregador. Quem vai ditar as regras é o empregador. Cabe ao trabalhador aceitar. Se ele não aceita, então ele não vai poder trabalhar naquela empresa. Contratos de natureza